Raiz. O primeiro órgão que deve ter aparecido foi a raiz, o que permitiu aos vegetais que esses vivessem em locais em que a superfície fosse mais seca, por irem procurar abaixo do solo, às vezes em profundidades bem razoáveis, a água e os sais minerais necessários à vida. Suas principais funções são retirar água e sais minerais do solo, realizar a fixação desta planta, em algumas adaptações, até mesmo armazenar substâncias de reserva. Mas qual a origem das raízes? A origem da raiz principal de um vegetal superior é uma pequena região do embrião contida na semente, a radícula. As raízes laterais, por sua vez, se originam da raiz principal ou de uma outra raiz secundária já existente. Há casos, contudo, em que uma raiz se origina de um outro órgão, como o caule e as folhas. Nestes casos, as raízes são chamadas de raízes adventícias. Morfologicamente, a raiz diferencia-se do caule por jamais apresentar nós, internós, gemas laterais ou folhas. Nas gimnospermas e angiospermas eudicotiledôneas, a raiz pivotante e suas raízes laterais, várias vezes ramificadas, constituem o chamado sistema radicular. Já nas monocotiledôneas, a primeira raiz vive por apenas um curto período de tempo, e o sistema radicular da planta é formado por raízes adventícias, que se originam do caule desta planta. O desenvolvimento inicia-se com a formação da raiz embrionária, no embrião contido no interior da semente, a radícula. Quando a semente germina, a radícula cresce por divisões e alongamentos celulares, dando origem à raiz primária da planta. Regiões da raiz. Examinando uma raiz de cima para baixo, podemos distinguir diversas zonas, que são: região do colo ou coleto. É a zona de transição entre a raiz e o caule, e tem pequenas dimensões. Zona suberosa, assim denominada pela presença de manchas de suber, provenientes da cicatrização das feridas ocasionadas pela queda dos pelos absorventes. É a região mais velha da raiz e uma região impermeável. Nessa região aparecem as radicelas ou raízes laterais, que são ramificações das próprias raízes. Por isso essa zona também é conhecida como zona de ramificação. Nascem no periciclo e, devido à sua origem profunda, são formações endógenas. Essas ramificações são tanto mais velhas e desenvolvidas quanto mais afastadas da ponta da raiz onde se formam. Zona pilífera ou zona de absorção. A epiderme cheia de pelos aumenta a superfície de contato com o solo, favorecendo a absorção de águas e sais minerais. Essa região mede aproximadamente de 2 a 5 centímetros, e à medida que os pelos superiores, mais velhos, vão se destacando, pelos novos vão nascendo na região inferior. É por esta razão que a região pilífera tem a forma de um cone, com a base voltada para cima. Os pelos têm a mesma origem que a epiderme, derivando, portanto, da protoderme ou do dermatogênio. São formações exógenas. Zona lisa. Situada acima da coifa e conhecida como zona nua ou de crescimento, é subterminal e constituída por 3 regiões: a embrionária, a de crescimento e a de maturação. A zona embrionária ou meristemática é formada por células poligonais relativamente pequenas, com citoplasma denso e núcleo volumoso. Uma parte dessa região, a mais próxima à coifa, apresenta intensa divisão celular, enquanto na parte mais próxima à região de crescimento, as células se encontram em repouso. A região de crescimento, região situada logo acima da região embrionária, é onde ocorre o alongamento celular.
Esse alongamento resulta na maior parte do crescimento longitudinal da raiz. Zona de maturação. Essa localizada logo acima da região de crescimento, onde inicia-se a maturação dos tecidos primários. Nessa região já é possível ver vestígios dos vasos. Coifa, originada do caliptrogênio, tecido meristemático, considerada uma estrutura que protege o meristema apical. A extremidade da raiz é revestida por um conjunto de células vivas, esclerosadas ou viscosas, semelhantes a um dedal. A consistência mucilaginosa das raízes da coifa protege a raiz à medida que ela cresce e se aprofunda, evitando um desgaste devido ao atrito com as partículas do solo. A coifa também protege a raiz contra o ataque de micro-organismos, e por esta razão é muito desenvolvida em plantas aquáticas. Nas raízes aéreas, a coifa evita a transpiração excessiva. Raramente ela está ausente, como em algumas plantas parasita. As células da coifa contêm grãos de amido, denominados estatolitos, que provavelmente desempenham, junto com os fito-hormônios, um papel muito importante na orientação geotrópica da raiz. Classificação das raízes. As raízes podem ser subterrâneas, aéreas ou aquáticas. Comecemos então pelas raízes subterrâneas. Raízes subterrâneas. Como o próprio nome sugere, são raízes que se encontram abaixo do solo. Estas podem ser raiz axial. A raiz axial ou pivotante é aquela que apresenta uma raiz central bem desenvolvida, com origem na radícula, que penetra verticalmente no solo. Suas ramificações originam-se do periciclo da mesma e se dispõem obliquamente em relação à raiz principal. São encontradas frequentemente nas dicotiledôneas e gimnospermas. Esse tipo de sistema radicular penetra profundamente no solo. Raiz fasciculada. A raiz fasciculada ou encabeleira é aquela em que não distinguimos uma raiz principal, seja pela posição ou pelo desenvolvimento. São frequentemente encontradas nas monocotiledôneas, onde a primeira raiz, a originada da radícula, vive apenas por um curto período de tempo, ocorrendo somente raízes laterais. São quase sempre superficiais, finas e bastante ramificadas. Esse tipo de raiz, por ser de pouca profundidade e unir com mais firmeza as camadas superficiais do solo, é uma raiz bem adaptada para evitar a erosão do solo. Por essa razão, plantam-se gramíneas nas encostas de morros e nas beiradas das estradas de rodagem, evitando assim os deslizamentos. Raízes aéreas. As raízes aéreas desenvolvem no caule ou em certas folhas. Seu desenvolvimento é sempre acima do solo. Raízes escoras. As raízes escoras ou raízes suportes são raízes aéreas de origem caulinar, que fornecem uma fixação suplementar para a planta. Aparecem em plantas que crescem em meios de difícil fixação, como mangues, pântanos, lodo ou plantas relativamente altas em relação ao seu sistema radicular, pouco profundo. Raízes cinturas. Raízes de plantas epífitas, que envolvem o caule suporte, mas sem causar danos ao mesmo, para fixar, sem parasitar, em cima da outra planta. Raízes estrangulantes. Raízes estrangulantes são raízes aéreas que envolvem o caule da planta suporte, causando sua morte, pois por apresentarem crescimento em espessura e ficarem com consistência lenhosa, comprimem a planta suporte, impedindo o seu desenvolvimento. Essas raízes, também chamadas mata-pau, quando causam a morte da suporte, geralmente já atingiram o solo e nele se fixaram. Após a morte da planta suporte, começa sua decomposição, sendo comum encontrarmos a epífita, como certas figueiras, sustentadas apenas pelas raízes estrangulantes. Raízes tabulares.
As raízes tabulares são raízes aéreas em forma de tábua, que se desenvolvem bem próximas à superfície do solo. Apresentam maior crescimento no sentido vertical, ampliando assim a sua superfície de respiração e a estabilidade do vegetal. Raízes respiratórias. Raízes respiratórias ou pneumatóforos são raízes de plantas que vivem em terrenos alagadiços, onde o teor de oxigênio é baixo devido à intensa atividade de bactérias decompositoras. Nesta planta encontramos algumas raízes com geotropismo negativo, que se originam de raízes horizontais, desenvolvidas próximas à superfície do solo. Na maré baixa, ficam expostas ao ar. Apresentam lenticelas, chamadas neste caso pneumatódios, o que lhes permite um maior arejamento. Raízes grampiformes. São raízes aéreas em forma de grampos e têm por função a fixação dos vegetais em suportes. São frequentes nas trepadeiras, plantas que sobem em muros e paredes. Desenvolvem-se sempre do lado da sombra, constituindo um exemplo de fototropismo negativo. Raízes austório. Raízes austório ou raízes sugadoras são raízes desenvolvidas por plantas parasitas, como ocorre, por exemplo, com a erva de passarinho, planta cujo nome provém do modo como suas sementes são disseminadas. Essas chegam aos ramos das árvores, aderidas ao bico de pássaros ou, mais comumente, depositadas com as fezes dos mesmos. Uma vez em cima da planta hospedeira, germinam e desenvolvem um órgão de contato, o apressório, de onde saem raízes muito finas, denominadas austórios, que penetram até os vasos da planta hospedeira, de onde retiram alimentos necessários à sua vida. As plantas parasitas podem ser holoparasitas ou hemiparasitas. As holoparasitas ou parasitas obrigatórias, devido à ausência de clorofila, não podem viver de outra forma, a não ser dependendo completamente da planta hospedeira em relação à água e alimentos já elaborados. Um exemplo é o cipó-chumbo. As hemiparasitas ou parasitas facultativas, embora possuam folhas verdes, não são autossuficientes e dependem parcialmente do hospedeiro, necessitando de água e sais minerais. Um exemplo é a erva de passarinho. No primeiro caso citado, os austórios ficam em contato com o floema, e no segundo, com o floema e com o xilema. Raízes aquáticas. Como o próprio nome sugere, são raízes que se desenvolvem em plantas que normalmente flutuam na água. Sua função, diferente das subterrâneas, não é de fixação, mas de absorção de água e sais minerais. Raízes aquáticas apresentam um parênquima aerífero, com aerênquima muito abundante, com câmeras e lacunas funcionando como elemento de respiração e flutuação.